quem é que descansa? Quem é que pode descansar no meio de uma tempestade? Quem é que pode descansar no meio de uma batalha? Só uma pessoa. Aquele ou aquela que confia em Deus. Pode tudo estar desmoronando. A Bíblia fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só essa pessoa descansa em Deus. Só essa pessoa descansa em meio a um turbilhão, ao vendaval, à tempestade, em meio à guerra. Nós cantamos aqui, né? O salmista Davi falou isso: muitos são os meus adversários, têm crescido contra mim. E a mensagem que Deus colocou nesse dia para ministrar aqui para nós, nesta noite, fala sobre adversário. E eu quero ministrar já essa palavra, agradecendo mais uma vez, né, o apóstolo Roberto Júnior, meu amigo. Seja bem-vindo. A Márcia Maria também está aqui. Roberto Lemos, seja bem-vindo, Robert. Deus te abençoe, abençoe todos vocês que estão aqui, né, participando dessa live. Que Deus abençoe cada um. Compartilhe aí, chame mais gente. Né, nós vamos ministrar a palavra de Deus. E essa palavra precisa penetrar no nosso coração, no coração de todas as pessoas, porque é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos sacia, nos alimenta, é a palavra de Deus que nos encoraja, que nos enche de fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Que você possa dar mais ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. A minha palavra, ela não vai poder transformar você, ela não vai poder mudar você, mas a palavra de Deus, sim, ela é poderosa. E nós aqui valorizamos a palavra de Deus. E eu quero deixar a mensagem desta noite, que encontra-se no livro da carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 30. Carta do apóstolo Paulo, né, à igreja em Roma, no capítulo 15, no verso 30. Não quero perder tempo, né, que depois ainda queremos orar, ainda fazer alguns agradecimentos, mas diz assim a palavra de Deus, que está escrito no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, verso 30, diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O apóstolo Paulo está rogando aos irmãos, por Jesus e pelo Espírito Santo, para que os irmãos combatessem com ele em oração, diante de Deus. Amados, se existe um combate, é porque existe um adversário. E qual é a função do adversário? A função do adversário é uma só: se opor. O adversário é aquele que se opõe. E ele se opõe a você, a mim, para que a gente não chegue onde a gente quer ir. O adversário se opõe a você e a mim para que a gente não faça o que queremos fazer. O adversário se opõe a você e a mim para que a gente não consiga o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente sonha. O adversário se opõe a você e a mim para que a gente não vença, para que a gente não conquiste. Na nossa vida, estamos sempre em combate, sempre, com alguns adversários. Estamos sempre combatendo, estamos sempre em combate na nossa vida. Ninguém foge, ninguém está fora de combate, ninguém. Primeiro, nós combatemos contra a nossa carne. A Bíblia diz que cada um de nós tem uma luta interior travada dentro de nós. A nossa carne, ela cobiça, ela é tendenciosa ao pecado, ela tem prazer nas coisas do pecado, deste mundo, ela é seduzida, ela deseja,
ela cobiça as coisas desse mundo, né? Então, a nossa carne, a Bíblia diz que ela é adversária do Espírito de Deus que habita em nós. A Bíblia fala, em Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne é um dos adversários a ser vencido por nós, a cada dia, a cada manhã, né? E a Bíblia diz que tem muita gente sendo vencida pela carne. Muita gente está sendo vencida pela carne. E vai mais além. E tem gente satisfazendo a sua carne. Aquilo que a sua carne pede, ele dá, ele entrega. Para satisfazer a sua carne. E apenas satisfaz a sua carne. E a Bíblia diz que aqueles que vivem satisfazendo o desejo da sua carne se tornam adversários de Deus. Porque a Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Sabe? Então, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. E não somente isso, se tornam adversários de Deus, se tornam inimigos de Deus. Então, o primeiro adversário que a gente luta todos os dias é conosco. Há uma luta interior travada. Se o Espírito de Deus habita em você, essa batalha está sendo travada constantemente, porque o Espírito Santo deseja que você faça a vontade de Deus e não a vontade da carne. Mas a carne luta para que você faça a vontade dela. Aí é uma guerra dentro de você. Por isso, se você alimentar mais a sua carne, quem vai vencer essa luta? A sua carne. Mas se você alimentar mais o Espírito, o seu Espírito, der mais ouvidos à voz do Espírito de Deus, quem vai vencer? É o Espírito de Deus dentro de você. Então esse é o primeiro adversário. Mas existe um outro adversário, que é sagaz, que é maquiavélico. Por isso o nome dele é Satanás. A Bíblia chama ele de Satanás. Essa palavra Satanás significa adversário, ou seja, aquele que se opõe. Ele se opôs desde o princípio a Deus. Ele se levantou como adversário de Deus nos céus. E essa oposição dele a Deus resultou num combate celestial. E ele foi escorraçado do céu, ele e mais a terça parte dos anjos. Porque Deus não tem adversário à sua altura. Tá certo? Então, ele é o adversário. A Bíblia chama de Satanás, adversário. E o anticristo que vai se levantar mais na frente, né, a Bíblia diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai ser um opositor de tudo que diz respeito a Deus. Então, Satanás, ele é o nosso adversário. E o que ele faz? Ele nos observa. A Bíblia fala que ele anda em derredor, como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está observando. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos desejos, sabe? As nossas inclinações carnais. E ele se aproveita de tudo isso. Para quê? Para nos derrubar, para nos abater, para nos destruir, para acabar com a gente. Para que a gente, ele é um adversário incansável. Ele vai continuar combatendo contra nós, enquanto nós existirmos aqui nessa terra. Para quê? Para que eu e você, para que a gente não se aproxime de Deus, para que a gente não busque Deus. Ele é um adversário, né? Maquiavélico, como eu disse aqui. Ele é mal na sua essência. Ele assumiu a essência do mal, sabe? Ele é experiente. Ele sabe guerrear. Ele sabe o que fazer para nos atingir. Mas o poder de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida para desfazer todas as obras do diabo, para abater. A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque é o Senhor quem nos guarda. Porque se não fosse o Senhor conosco, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Se não fosse o sangue de Jesus na nossa vida, mano,
o diabo já teria feito arruaços na nossa vida. Mas existem outros adversários também. Pessoas sim, pessoas que se levantam contra nós. Infelizmente, homens se levantam contra homens, movidos por sentimento de inveja, de ciúme, de ódio, de competição, de etc, etc, etc. Tem muita gente se levantando contra pessoas, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, né? Irmãos se levantando contra irmãos, liderança se levantando contra seus líderes. Está generalizado isso. O apóstolo Paulo diz que ele tinha muitos adversários. Ele diz, escrevendo uma carta para os irmãos, lá em Corinto, ele diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Existe gente que se levanta contra a obra de Deus, e até mesmo dentro da igreja. Mas, preste atenção, ainda que as pessoas se levantem contra nós, ainda que alguém tenha se levantado contra você, levantado um falso testemunho, uma calúnia, se levantar no seu trabalho para te derrubar, entenda uma coisa, Satanás é capaz de encher o coração dessas pessoas contra nós, para instigá-las contra nós. Você lembra o que Satanás fez com Judas? A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, encheu Judas e fez com que Judas se levantasse contra o Senhor, para trair o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você será instigado a cair nas armadilhas de Satanás, sabe? Porque atrás das intrigas, atrás das contendas, atrás das porfias, das discussões, das divisões, quem está por trás disso é Satanás. É ele que usa as pessoas, é ele que fala ao ouvido, enche o coração das pessoas, usa até a boca das pessoas. Então, o que ele procura fazer? Acabar, né, com amizades, relacionamentos, com equipes, com trabalhos, né, para que os trabalhos não prossigam, para que as equipes se desfaçam, para que os relacionamentos acabem. Satanás está por trás agindo. Ele é maquiavélico, ele está tramando. Então, esses são os nossos adversários. Então, se existe um combate, é porque existe um adversário. E muitos. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, dentro do texto que nós acabamos de ler, que existem níveis, a gente precisa entender que existem níveis de combate. Quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ele fala contra quem é? Principados, potestades, dominadores e forças do mal. Existem níveis de guerra espiritual. Então, quando Daniel estava orando e pedindo a Deus uma resposta, a Bíblia fala que Gabriel recebeu uma ordem de Deus para trazer a mensagem para Daniel, a resposta, mas o principado da Pérsia impediu que o anjo passasse e levasse a resposta. Mas o anjo não estava na esfera dele. Gabriel não era aquele anjo que deveria guerrear contra aquele príncipe. E ele pediu ajuda a Miguel, né? O arcanjo Miguel, o chefe lá dos anjos celestiais. E ele veio e combateu contra aquele principado. Então, existem níveis de guerra que estão sendo travados. E você precisa entender isso. Em que nível está essa luta que você está ou que você está querendo entrar. Eu não costumo ver esses combates, né, de MMA, UFC, mas tem muita gente que acompanha. E aí a gente acaba, né, vendo alguma coisa e sabendo de algumas histórias. No início do UFC, do MMA, né, não tinha regras. Então não havia regra de tamanho entre lutadores, não havia categorias, não havia limite de tempo, né? O combate chegava a ponto de ser desigual, porque tinha gente de 200 quilos lutando com gente de 70. Então, o que aconteceu é que depois de um tempo, né,
foi se definindo as categorias pelo peso, como é no boxe, hoje também pela idade, como é no futebol, né? Tem sub-20, sub-17, para que a luta não seja desigual. Mas na guerra espiritual, combatemos contra um adversário que é espiritual, que a gente não vê, que é sagaz, que é experiente em guerras, inescrupuloso, maquiavélico. Parece ser uma luta desigual, mas Deus estabeleceu apenas uma regra nessa luta. A Bíblia diz que não veio tentação sobre nós que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que você pode. Existem lutas que nós travamos, né, que Deus não permite ou seja, que venham lutas sobre nós que a gente não consiga suportar. Agora, existem lutas que nós buscamos. É diferente. A gente entra em pelejas que Deus não estabeleceu para a gente lutar. Então a gente precisa entender isso. Deus estabeleceu um limite. Você vai enfrentar níveis de batalha até onde Deus sabe que você pode resistir, que você pode suportar. Tá certo? Deus estabeleceu um limite para Satanás quando foi atingir Jó. Você não vai tocar nele. Você pode fazer isso, isso e aquilo, mas você não vai tocar nele. Deus estabeleceu um limite. Mas existe gente hoje sucumbindo ao combate. Sim, tem gente que não está aguentando a luta, que está sucumbindo. Mas por quê? Mas por que essas pessoas não estão suportando? Sabe por quê? Primeiro, essas pessoas não entenderam que Deus as alistou, quando elas entregaram a vida a Jesus, Deus as alistou no seu exército para guerrear. Deus não colocou o nosso nome numa lista de colônia de férias. Entende isso? Quando você entregou a sua vida a Cristo, Deus colocou o seu nome, alistou você no seu exército para você guerrear. Então você já está automaticamente como um soldado dentro do exército de Deus para guerrear. Ele não botou seu nome numa lista de colônia de férias. Você não está aqui para se divertir, para passar o teu tempo à sombra e água fresca. Existem guerras que precisam ser travadas e existem as guerras do Senhor que nós precisamos travar, batalhar. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo, você, né, sofre as aflições como bom soldado de Cristo, porque ele te alistou para uma guerra. E ele diz mais que Deus nos deu uma armadura. Ué, a armadura para quem é? É só para soldado. A armadura é para soldado. E para que serve uma armadura? É para você guerrear, para você atacar e para você se defender. Então tem gente que está nesse exército e não entendeu isso. Por isso está sucumbindo no meio da batalha. Primeiro, e segundo, um soldado deve estar em constante exercício. Então, o soldado, lá no quartel, ele está treinando tiro, ele está treinando a parte física, ele está treinando a parte intelectual, ele está em constante treinamento, porque a qualquer momento a guerra pode estourar. Ele precisa estar com as suas habilidades perfeitas. O seu treinamento em dia. A Bíblia fala que nós, como obreiros do Senhor, devemos manejar bem a palavra da verdade. Manejar, como alguém que maneja uma espada. A Bíblia diz que Deus nos adestra para e nas batalhas. Deus nos adestra, Deus nos prepara, Deus nos treina para guerrearmos. Entende? E também, na guerra, Deus também está nos preparando, nos adestrando. Então, meu irmão, você foi chamado para uma guerra, para combater. Então, você tem que estar manuseando bem essa palavra. A sua armadura precisa estar em dia. Você precisa estar totalmente equipado, com capacete, com sandália, com couraça, com cinto, com espada, com escudo. Não pode faltar uma peça dessa armadura. A Bíblia fala, e Davi fala isso, que Deus treinava ele. Deus, antes de Davi enfrentar o gigante, enfrentar Golias, Deus treinou Davi. Né? Ele lutou contra o urso, lutou contra o leão, e quando ele foi lutar contra o gigante, ele já tinha uma certa experiência. Então, nós devemos entender que o Senhor nos chamou
para o seu exército, nos deu uma armadura, nos chama de soldados e que precisamos estar em treinamento. Agora, tem muita gente sucumbindo nas batalhas, sabe por quê? Porque entrou em combate que não foi chamado para entrar. Entrou para guerrear em guerra que Deus não mandou ele entrar. Sabe? Cuidado com quem você está se aliando para guerrear. Cuidado com as guerras que você está se envolvendo. Cuidado com as brigas que você está comprando. Josafá, o rei de Israel, se aliou a Acabe. Acabe chamou ele para guerrear com ele e Josafá foi. Acabe, um homem que Deus havia rejeitado. E quase morreu. Quase morreu. Passou por aperto. Por quê? Entrou numa guerra que não era para ele entrar. Davi, quando entraram na cidade, levaram suas mulheres, as mulheres de Davi, dos seus homens, seus guerreiros, levaram seus filhos. Davi foi perguntar, foi consultar a Deus se deveria perseguir o exército. A guerra era dele. Mas ainda assim ele perguntou a Deus: Senhor, posso ir? Vou atrás? Guerreio contra eles? E Deus falou: vai, porque você vai alcançá-los, você vai vencê-los e você vai trazê-los de volta. Então, cuidado. Davi tinha por hábito em tudo consultar o Senhor. Então, para nós finalizarmos aqui, que nós vamos orar nessa hora, você precisa entender que existem batalhas que a gente trava sozinho, no nosso quarto de oração, né? Onde a gente dobra o nosso joelho, a gente ora a Deus. Mas existem batalhas que não podemos batalhar sozinho. Por isso o apóstolo Paulo, ele rogou os irmãos, ele clamou os irmãos: me ajudem nessa guerra de oração, me ajudem nessa batalha, me ajudem no meu combate, guerreiem comigo em oração diante de Deus, peçam a Deus por mim. Talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida e que você não está conseguindo sair dela. Peça ajuda em oração. Existem combates que são reservados exclusivamente para você, que Deus separou para você guerrear. Deus tinha um gigante preparado para Davi. Era Davi que tinha que guerrear. Daniel tinha leões. Deus havia separado leões para Daniel. Sabe? Era Daniel que tinha que entrar naquela cova. Josué, Deus separou um Amaleque para Josué. Quando Israel estava no deserto, Josué tinha que batalhar contra Amaleque. Deus tem uma batalha específica para cada um de nós, onde nós vamos travar sozinhos, nós e Deus. Mas existem outras batalhas, e talvez a que você esteja vivendo, que você não consegue sair dela, é porque você precisa de reforço. Existem guerras, existem batalhas que nós precisamos de reforço. Precisamos de novos soldados para se aliarem a gente, para combater em oração. Precisamos de reforço. O apóstolo Paulo, na sua jornada, no seu ministério, cansou de pedir aos irmãos e às igrejas para orarem com ele. O seu apostolado, o seu ministério foi coberto de oração. Paulo sempre estava compartilhando as suas necessidades pessoais, ministeriais, necessidades das igrejas, para que os irmãos e as igrejas pudessem orar, guerrear com ele. Vocês lembram quando Pedro estava preso? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá para libertar Pedro, mas porque a igreja estava em incessante oração. Olha, meu irmão, minha irmã, não tente vencer tudo sozinho. Enquanto Deus colocou à sua disposição a igreja dele, colocou à sua disposição irmãos em Cristo para te ajudar em oração, para te ajudar a você vencer essa sua dificuldade pessoal, carnal, essa sua dificuldade espiritual, essa dificuldade que você está vivendo dentro da sua igreja, dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho. Se alie, chame irmãos para se aliar a você em oração, para que possa Deus intervir e realizar uma grande mudança. A Bíblia fala: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Agora, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Amém? Então, a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros
E a oração da fé vai salvar quem está precisando de salvação, quem está precisando de um salvamento. Então, chame pessoas para orarem com você, se aliar a você em oração. Faça como o apóstolo Paulo, né? Compartilhe da sua necessidade de oração, para que você tenha um reforço espiritual, para que os seus irmãos que são guerreiros como você, né? De mãos dadas, com os escudos embraçados e as espadas também em suas mãos, possam também combater com você. Aí falaremos, como diz o salmista no Salmo 20, né? Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras da vitória. Amém? Então, compartilhe a sua necessidade, compartilhe a sua dificuldade com a sua liderança, com seus irmãos, né? E vamos orar para que Deus intervenha e mude a sua situação, mude a sua vida, mude a sua história. Talvez muitos são os seus adversários, existe uma guerra espiritual sendo travada, muitos demônios, né? Então já tem as nossas fraquezas, então você precisa se fortalecer em Deus. Lembre-se, você é um soldado, você precisa estar preparado, exercitado. O exercício da fé está aqui, ó, palavra de Deus, jejum, oração, consagração, né? Está na casa de Deus com os irmãos, em unidade, se fortalecendo, animando um ao outro, orando um pelo outro. Amém? E a vitória é tua, é minha, é nossa, em nome de Jesus. Amém?